Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. E hoje o tema é fascinante, a gente vai explorar a inteligência artificial. Sabe aquele negócio que está em todo lugar, transformando tudo? Pois é, mergulhamos de cabeça no relatório super completo para entender tudo sobre IA. O que é, de onde veio, como está sendo usada, o impacto que já está causando, os benefícios, os desafios, as tendências futuras e até as diferentes visões que as pessoas têm sobre esse mundo da IA. E para nos guiar nessa jornada, a gente convidou a nossa super especialista. Seja bem-vinda de volta. Olá, um prazer enorme estar aqui de novo para desvendar esse universo da IA com vocês. É um campo que realmente não para de expandir e que é crucial para a inovação humana. É isso aí. Para a gente começar a desvendar tudo isso, vamos direto ao ponto. O que define inteligência artificial? A gente viu que o nosso material tem várias definições, né? É verdade, mas no fundo, a inteligência artificial é a capacidade de sistemas computacionais fazerem coisas que nós humanos associamos à inteligência. Tipo, aprender coisas novas, raciocinar, resolver problemas, perceber o mundo ao redor e tomar decisões. Várias das nossas fontes, como a 2, a 5 e a 6, convergem nessa ideia de máquinas simulando funções cognitivas. E o mais legal é que esses sistemas conseguem fazer previsões, dar sugestões ou tomar decisões que impactam o mundo real ou digital. Incrível, né? Sim. Então a gente está falando de sistemas que de alguma forma aprendem e pensam, mas o relatório também fala de diferentes tipos de IA, né? A tal da IAE, a IAG e a superinteligência. Será que você podia explicar essas diferenças pra gente? Claro, a inteligência artificial estreita, ou IAI, que também é chamada de IA fraca, é aquela focada em tarefas bem específicas. Pensa no reconhecimento facial do seu celular ou naquele filtro que manda spam para encher do seu e-mail. Eles são bons naquilo para que foram programados, mas não conseguem aprender ou agir fora daquela área específica. Já a inteligência artificial geral, ou IAG, a chamada IA forte, é um conceito mais teórico ainda. Seria uma IA com a capacidade de entender, aprender e aplicar conhecimento em várias tarefas, igual a um ser humano. E aí a superinteligência artificial seria aquela que supera a inteligência humana em todos os aspectos. Essa ainda parece coisa de ficção científica, né? A referência número 2 explica bem essas categorias. Nossa, superinteligência. Quem sabe um dia, né? Mas voltando para a realidade, a AI já está presente no nosso dia a dia de várias formas. E a gente não pode esquecer que essa inteligência é artificial, ou seja, criada por nós, humanos. Exatamente. Uma referência número 7 explica: essa inteligência não é natural, tipo dos seres vivos. Ela é resultado da nossa programação e do design de sistemas computacionais. A gente define os objetivos e cria os algoritmos para essas máquinas aprenderem e agirem. É incrível como a gente consegue criar inteligência, né? E essa jornada da IA tem uma história bem interessante, né? Ela começa lá atrás, mas ganha força com os primeiros computadores, certo? A história da IA é cheia de altos e baixos. A ideia de máquinas que pensam existe há muito tempo, mas foi com os primeiros computadores eletrônicos lá pela metade do século XX que a gente começou a pesquisar o potencial real da IA, como a referência 3 menciona. E quais foram os momentos mais importantes dessa história? Tipo, as descobertas que revolucionaram a área da IA. Tiveram vários marcos, mas alguns foram cruciais. Em 1943, McCulloch e Pitts criaram um modelo de neurônios artificiais, que foi a base para as redes neurais que a gente usa hoje. Em 1950, Alan Turing propôs o famoso teste de Turing para ver se uma máquina se comportava como um humano. Em 1956, John McCarthy inventou o termo inteligência artificial no encontro em Dartmouth, que é considerado o início oficial da pesquisa em IA. A referência número 3 tem mais detalhes sobre esses momentos. Legal! Então esses foram os pilares da IA. Mas o relatório também fala das eras de ouro e dos invernos da IA. Que história é essa de altos e baixos? Essa parte é bem interessante. Logo depois do encontro em Dartmouth, a IA viveu uma época de muito investimento e otimismo, a primeira era de ouro. Mas as expectativas eram altíssimas e os resultados práticos demoraram para aparecer. Aí vieram períodos de decepção e cortes de verba. Os invernos da IA, como a referência 9 explica. A galera meio que se frustrou com o que a IA podia entregar na época. Entendi. E como a IA conseguiu dar a volta por cima depois desses invernos, foi tipo um renascimento, né? É isso aí. A IA ressurgiu com tudo, principalmente depois de 2012. Esse boom aconteceu por causa de vários fatores, como os avanços no aprendizado de máquina, principalmente no aprendizado profundo, a explosão de dados disponíveis, o famoso Big Data, e o aumento do poder computacional. A referência número 10 fala sobre isso. E mais recentemente a gente está vendo a IA generativa avançada surgindo, abrindo um leque de possibilidades novas e incríveis. Falando em possibilidades, o relatório mostra várias áreas onde a IA está sendo aplicada, né? Uma delas é o aprendizado de máquina, o famoso machine learning. Explica pra gente o que é isso na prática. O aprendizado de máquina, ou MML, é uma área fundamental da IA. Ele permite que os sistemas aprendam com dados sem precisar de programação específica para cada tarefa.
Em vez de receber instruções passo a passo, os algoritmos IML identificam padrões nos dados e melhoram sozinhos com o tempo. A referência número 2 explica essa capacidade de aprender e se adaptar. E esse aprendizado pode acontecer de várias formas, né? Tem o aprendizado supervisionado, o não supervisionado por reforço. Isso mesmo. No aprendizado supervisionado, o sistema aprende com dados que já têm a resposta certa, tipo um professor ensinando. No aprendizado não supervisionado, ele tende a encontrar padrões em dados sem respostas pré-definidas, tipo um detetive buscando pistas. E no aprendizado por reforço, ele aprende interagindo com o ambiente, recebendo recompensas ou punições, tipo um jogador de videogame aprendendo com as jogadas. A referência dose fala sobre esses tipos de aprendizado. E como o aprendizado de máquina está presente no nosso dia a dia, dá pra gente ver exemplos concretos disso. Claro, o ML está em todo lugar. Aquelas recomendações personalizadas de produtos quando você compra online. Isso é ML, como a referência 6 menciona. A detecção de fraude em bancos, também é ML, como a referência 12 explica. O filtro de spam do seu e-mail. ML de novo, como a referência 13 aponta. O reconhecimento facial, que está em tudo quanto é câmera e aplicativo. Mais ML, como a referência 15 mostra. A análise preditiva, que ajuda empresas a prever a demanda e otimizar processos. ML também, como a referência 12 diz, os chatbots que respondem às suas perguntas em sites. Mais uma vez, ML, como a referência 12 destaca. E o ML também está ajudando a diagnosticar e tratar doenças, como a referência 12 se implica. Uau, é muita coisa. Outra área importante que o relatório mostra é o processamento de linguagem natural, o NLP. Do que se trata essa área? O NLP é a área da IA que faz as máquinas entenderem, interpretarem e gerarem linguagem humana, tanto falada quanto escrita. É como se a gente estivesse ensinando as máquinas a se comunicarem como nós. A referência número 2 explica essa capacidade de lidar com a linguagem. E onde a gente encontra o NLP funcionando na prática? Quais são os exemplos mais comuns? Tem um monte. Os assistentes virtuais tipo Siri e Alexa usam o NLP para entender o que você fala e te responder como a referência 6 menciona. As ferramentas de tradução automática, como o Google Tradutor, também usam NLP, como a referência 6 aponta. A análise de sentimento, que tenta entender a emoção por trás de um texto, é outra aplicação do NLP, como a referência 2 explica. Os chatbots que conversam com a gente em sites e app também usam NLP, como a referência 2 mostra. O NLP também está nos filtros de e-mail, como a referência 20 diz, nos recursos de texto preditivo, que completam as palavras para você, como a referência 20 mostra, na sumarização de textos, como a referência 23 explica, e nos sistemas de reconhecimento de voz, que transformam a fala em texto, como a referência 2 aponta. É incrível como a máquina consegue entender a gente, né? A terceira área importante que o relatório fala é a visão computacional. Como que os computadores conseguem ver o mundo? A visão computacional é a área da IA que permite que os computadores vejam e entendam imagens e vídeos. É como se eu te desse olhos para eles. A referência 11 fala sobre isso. Geralmente, câmeras capturam as imagens e aí algoritmos analisam essas imagens para reconhecer padrões, identificar objetos e entender o que está acontecendo. A referência 26 explica esse processo. E para que serve essa visão dos computadores? O que eles podem fazer com essa capacidade? As aplicações são inúmeras. Eles podem detectar e reconhecer objetos em imagens e vídeos, tipo carros, pessoas ou produtos, como a referência 19 mostra. Os sistemas de reconhecimento facial que a gente usa para desbloquear o celular ou para segurança também usam visão computacional, como a referência 15 explica. A navegação de carros autônomos depende da visão computacional para detectar obstáculos, como a referência 6 aponta. Na medicina, a visão computacional ajuda a analisar imagens médicas, tipo radiografias, a diagnosticar doenças, como a referência 25 mostra. Na indústria, ela é usada para controle de qualidade, indicando defeitos em produtos, como a referência 5 explica. Na agricultura, ela ajuda a monitorar plantações e animais, como a referência 20 e 5 diz. E a visão computacional também está na realidade aumentada, como a referência 20 e 5 mostra. Nossa, parece que os computadores estão mesmo aprendendo a enxergar. A quarta área que o relatório destaca é a robótica. Como que a IA se conecta com os robôs? A robótica é a área que cria, constrói e opera robôs, como a referência 30 define. E a IA está revolucionando a robótica, criando robôs inteligentes e autônomos capazes de fazer tarefas complexas sem precisar da gente controlando o tempo todo. A referência 5 fala sobre essa união da IA com a robótica. E onde esses robôs inteligentes estão sendo usados? Quais são os exemplos práticos? Eles já estão em vários lugares. Na indústria, eles fazem tarefas como montagem, soldagem, embalagem e controle de qualidade, como a referência 7 menciona. Na saúde, temos robôs cirurgiões, robôs que ajudam pacientes e robôs para reabilitação, como a referência 16 mostra. Na logística, eles gerenciam estoques e preparam pedidos, como a referência 1 explica. Na agricultura, eles colhem, plantam e monitoram plantações, como a referência 7 diz. Os robôs com IA também estão na exploração espacial, na segurança e na vigilância, como a referência 5 aponta nos carros autônomos,
como a referência 6 mostra, e até no atendimento ao cliente, como a referência 6 explica. É impressionante como a IA está dando vida para os robôs, né? O relatório também menciona outras áreas, tipo sistemas especialistas, redes neurais e aprendizado profundo. Podia explicar rapidinho o que são essas áreas? Sem problema. Sistemas especialistas são programas que imitam o raciocínio de um especialista humano para resolver problemas. Redes neurais são modelos inspirados no cérebro, com neurônios artificiais que processam informação. E aprendizado profundo é um tipo de aprendizado de máquina que usa redes neurais complexas para aprender com dados. A referência número 2 menciona todas essas áreas como partes importantes da IA, e muitas vezes elas trabalham juntas para criar as aplicações que a gente já conversou. Legal. Agora vamos dar um pouco o foco. O relatório mostra o impacto da IA em vários setores, né? Começando pela saúde, quais as grandes mudanças que a gente está vendo. Na saúde, a IA está revolucionando tudo. Ela ajuda a diagnosticar doenças, tipo câncer, analisando imagens médicas com mais precisão do que os métodos tradicionais, como a referência 5 explica. A IA também permite criar tratamentos personalizados, considerando os genes e o histórico de cada paciente, como a referência 7 mostra. A descoberta de novos remédios está mais rápida, com a IA analisando dados e identificando candidatos a fármacos, como a referência 14 explica. O monitoramento remoto de pacientes e a telemedicina, que a IA facilita, estão levando saúde para mais gente, principalmente em áreas remotas, como a referência 14 aponta. E a IA também está otimizando tarefas administrativas em hospitais, liberando os profissionais para cuidar dos pacientes, como a referência 14 diz. É uma revolução na medicina. E na educação, como a IA está transformando a forma como a gente aprende e ensina. A IA está personalizando e adaptando a educação. Plataformas online com IA ajustam o conteúdo por ritmo de cada aluno, tornando o aprendizado mais interessante e eficaz, como as referências 7 e 60 e 2 explicam. Sistemas de tutoria inteligentes dão suporte individualizado e feedback instantâneo, como a referência 14 menciona. A IA também automatiza tarefas administrativas para professores, dando mais tempo a eles interagirem com os alunos, como a referência 7 aponta. E a IA torna conceitos abstratos mais fáceis de entender, como a referência 62 explica. Além disso, a IA pode democratizar o acesso à educação de qualidade no mundo todo, com curso online e suporte personalizado, como a referência 14 destaca. Que potencial incrível! E na indústria, como a IA está mudando a produção e a operação? A indústria está passando por uma transformação enorme com a IA. Na manufatura, a IA automatiza processos, controla a qualidade e prevê problemas em equipamentos, como a referência 1 explica. Robôs com IA fazem tarefas complexas com precisão e a visão computacional identifica defeitos em produtos, como a referência 5 mostra. A IA também otimiza a logística, prevendo a demanda, ajustando estoques e agilizando entregas, como a referência 1 menciona. No setor de energia, a IA gerencia o consumo e otimiza o uso de recursos, como a referência 7 explica. E a IA também está ajudando empresas a tomar decisões estratégicas, analisando dados e gerando insights, como a referência 3 aponta. A IA está levando a eficiência para outro nível. E no setor financeiro, quais são as grandes mudanças? No mundo financeiro, a IA está em alta. Ela detecta e previne fraudes, analisando transações e identificando atividades suspeitas, como a referência 1 explica. A IA também faz negociações na bolsa e dá conselhos de investimento, analisando o mercado, como a referência 1 menciona. Ela avalia riscos de crédito e outros riscos financeiros com mais precisão, como a referência 12 explica. A IA também permite criar serviços bancários personalizados e assistentes virtuais, melhorando a experiência do cliente, como a referência 7 aponta. E a IA ajuda a garantir que as atividades financeiras estejam de acordo com as leis, como a referência 70 e 6 explica. Serviços mais seguros e personalizados, que legal! E no entretenimento, como a IA está mudando a forma como a gente se diverte? No entretenimento, a IA tem tudo. Ela faz recomendações de filmes, músicas e outros conteúdos, como a referência 6 mostra. Em jogos, a IA cria personagens mais inteligentes e gera conteúdo, deixando os jogos mais imersivos, como a referência 2 explica. A IA também está compondo música, criando vídeos, escrevendo roteiros, abrindo novas possibilidades para artistas, como a referência 6 aponta. E a IA ajuda a criar campanhas de marketing mais eficientes, como a referência 11 explica. Parece que a IA está virando um motor de inovação em tudo quanto é área. E o relatório fala bastante da IA como um motor da inovação humana, né? Quais exemplos a gente pode destacar? Sim. A IA não só melhora o que já existe, como também cria coisas novas e impulsiona a inovação de formas que a gente nem imaginava antes. Os assistentes inteligentes que a gente já falou são um exemplo facilitando a nossa vida e automatizando tarefas, como a referência 6 menciona. Os carros autônomos prometem revolucionar o transporte, como a referência 2 explica. Os robôs com IA estão aumentando a eficiência e a segurança na indústria, na saúde e na logística, como a referência 5 mostra.
A IA está acelerando a descoberta de novos remédios e materiais, como a referência 14 explica. Plataformas de aprendizado e saúde personalizadas estão se tornando mais comuns, como a referência 7 aponta. A IA está ajudando a criar arte, música e texto de formas inovadoras, como a referência 6 explica. Ferramentas de análise e previsão com IA estão auxiliando várias empresas, como a referência 6 explica. A IA também está otimizando o transporte, tornando ele mais eficiente e sustentável, como a referência 6 explica. E tecnologias novas, como IA generativa, IA explicável e IA de borda, estão abrindo novas possibilidades, como a referência 5 e 117 mostram. Já tem até produtos sendo criados com a ajuda da IA, como a referência 118 explica, e empresas e serviços totalmente baseadas em IA, como a referência 119 aponta. A IA também está inovando em áreas como finanças, segurança cibernética e agricultura, como a referência 56 menciona. E a IA está se tornando uma ferramenta essencial para a pesquisa científica, como a referência 82 explica. É muita inovação junta. E como a IA impacta as nossas capacidades, o relatório fala que ela pode até aumentar a nossa criatividade, né? Como isso acontece? É isso mesmo. A IA pode ser uma super aliada da criatividade. Ela pode inspirar a gente mostrando padrões de dados que a gente não perceberia sozinho, como a referência 62 explica. A IA torna a criação mais democrática, dando acesso a ferramentas criativas para todo mundo, como a referência 91 aponta. Ela otimiza o processo criativo, automatizando tarefas repetitivas e liberando os artistas para se concentrarem na parte mais criativa do trabalho, como a referência 80 e lhes explica. A IA também pode criar conteúdo novo, tipo arte, música e texto, abrindo novas possibilidades para a expressão artística, como a referência 91 mostra. No fundo, a IA é como um parceiro criativo, dando inspiração, automatizando tarefas e democratizando a criação, como a referência 135 explica. É incrível pensar na IA como um parceiro criativo. E na hora de resolver problemas complexos, qual o papel da IA? A IA é ótima para analisar dados e encontrar padrões que ajudam a resolver problemas em áreas como saúde, finanças e engenharia, como a referência 2 explica. Ela faz previsões, ajudando a gente a se preparar e evitar problemas maiores, como a referência 5 aponta. A IA já está sendo usada para diagnosticar doenças, prever o clima e otimizar a logística, como a referência 5 mostra. Ela processa e analisa dados numa velocidade e escala que a gente nem consegue, o que a torna essencial para resolver os problemas mais urgentes do mundo, como a referência 136 destaca. A IA é uma super ferramenta para solucionar problemas, né? E no avanço do conhecimento humano, como ela está contribuindo? A IA está acelerando o ritmo das descobertas científicas. Ela analisa dados de pesquisa e sugere novas hipóteses para os cientistas explorarem, como a referência 5 explica. Ela encontra padrões em dados que passariam despercebidos por nós, como a referência 127 mostra. A IA está ajudando a descobrir novos algoritmos matemáticos e a prever a estrutura de proteínas, o que é super importante para várias áreas da ciência, como a referência 100 explica. A IA pode até atuar como um cientista, ajudando a formular perguntas e planejar experimentos, como a referência 125 aponta. E como ela processa dados muito rápido, a IA acelera a geração de novos conhecimentos, expandindo as fronteiras da ciência, como a referência 127 explica. A IA como cientista, que incrível! E olhando para o futuro, quais as tendências mais importantes da IA que a gente precisa acompanhar? O futuro da IA promete ser ainda mais impactante. Uma tendência é a IA multimodal, que vai integrar texto, imagem, vídeo e áudio para entender as coisas de forma mais completa, como a referência se explica. Os agentes de IA, que são tipo chatbots mais inteligentes, vão conseguir fazer tarefas complexas, raciocinar, planejar e aprender sozinhos, como a referência 186 mostra. A IA vai ficar mais acessível para todo mundo, com plataformas e ferramentas mais fáceis de usar, como a referência 100 aponta. A IA de borda, que processa dados localmente nos dispositivos, vai se popularizar, garantindo mais privacidade, como a referência 117 explica. A IA vai revolucionar ainda mais a pesquisa científica, como a referência 125 mostra. A criação de vídeos com IA vai avançar muito, com sistemas que geram vídeos a partir de texto, imagens ou outros vídeos. Como a referência 190 explica, a IA vai aumentar a produtividade no trabalho, liberando a gente para tarefas mais estratégicas, como a referência 187 aponta. E a gente vai ver mais foco no desenvolvimento ético e responsável da IA, como a referência 162 mostra. E a IA tem um potencial de ajudar a resolver grandes problemas, como as mudanças climáticas, como a referência 82 explica. Nossa, o futuro da IA parece incrível, mas não todo mundo pensa assim, né? O relatório mostra que existem diferentes visões sobre a IA. Quais são as principais? É verdade, as opiniões se dividem. Os otimistas veem a IA como um motor de progresso, que vai trazer crescimento econômico, melhorar a vida das pessoas e ajudar a resolver problemas globais, como a referência 1 explica. Eles acreditam que a IA vai aumentar nossa inteligência e criatividade, levando a novas descobertas e inovações, como a referência 131 mostra, e eles esperam que a IA crie novos empregos e transforme as indústrias para melhor, como a referência 3 explica. E os que não são tão otimistas assim?
O que eles pensam? Os mais céticos se preocupam com a possibilidade da IA acabar com empregos e aumentar a desigualdade, como a referência 60 e 2 aponta. Eles também questionam a ética da AI, falando sobre vieses, privacidade e o uso indevido da tecnologia, como a referência 6 mostra. Alguns temem que a gente perca o controle sobre a IA e que ela cause problemas sérios, como a referência 146 explica. E tem gente que acha que a IA pode nos tornar menos inteligentes e criativos por causa da dependência excessiva da tecnologia, como a referência 116 mostra. São visões bem diferentes, né? E qual o melhor caminho a seguir nesse mundo da IA? O ideal é encontrar um equilíbrio. A gente precisa aproveitar os benefícios da IA e, ao mesmo tempo, tomar cuidado com os riscos, garantindo que o desenvolvimento da IA seja ético e responsável, como a referência 52 sugere. Faz sentido. Para a gente finalizar esse mergulho na inteligência artificial, qual a mensagem principal que você deixa para quem está nos acompanhando? A mensagem principal é que a IA é um campo com potencial para transformar tudo. Desde a saúde e a educação até a indústria e o entretenimento, ela já está mudando o mundo e vai continuar mudando cada vez mais rápido. E para a gente continuar pensando sobre isso, qual o papel que a colaboração entre humanos e máquinas vai ter no futuro da nossa sociedade e das nossas capacidades? Como garantir que essa colaboração seja ética e que os benefícios da IA cheguem para todo mundo? Fica a reflexão para vocês. Obrigado por mais um mergulho profundo com a gente. Obrigado pelo convite. Adorei conversar sobre esse tema tão importante.